Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 22. E peço que você mantenha sua Bíblia aberta neste capítulo 22 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Este ano nós estamos pregando aqui no livro de Gênesis. E é impressionante como aponta para a pessoa de Cristo e para o sacrifício de Cristo na cruz, este livro. E este capítulo 22 é um capítulo central neste propósito de revelar o sacrifício de Cristo aqui neste livro de Gênesis. Foi a maior prova do nosso patriarca Abraão. Diz assim o texto: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora vejo que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e lhe disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, portanto fizeste isto e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração com o auxílio do Espírito Santo, para a edificação do seu povo e para a glória do nosso Deus. Hoje eu quero falar sobre a providência de Deus. Deus proverá.
E sobre esta ordem que Abraão recebeu da parte do Senhor, de sacrificar o seu filho, filho da promessa. E como que isto pode ser entendido por nós também nas nossas provações? Esse texto, ele nos apresenta uma grande prova a que Deus submeteu Abraão. Os comentaristas bíblicos dizem que essa foi a maior de todas as provas. Estudando aqui essas passagens do patriarca, vemos que inúmeras vezes Deus submeteu Abraão a algum tipo de prova, mas esta foi a maior delas. Esse texto nos ensina também como a história do povo de Deus, ela se desenrola em meio a muitas provas. Muitos momentos encontramos o povo de Deus passando por grandes provas, e muitos até mesmo tendo a sua própria vida ceifada. E nos ensina ainda esse texto sobre as provações, como devemos encarar as provações que surgem na nossa vida, na nossa história, na nossa peregrinação, de como podemos desfrutar também da providência de Deus, dos cuidados de Deus nestes tempos difíceis. Eu quero fazer uma releitura deste texto para você entender aqui a beleza desta narrativa bíblica. Começa o verso 1 dizendo assim: depois dessas coisas, Deus colocou Abraão à prova. Que coisas, depois destas coisas, que coisas são essas? O esperado nascimento de Isaque, descrito no capítulo anterior, aquele momento que Abraão tem que expulsar de casa o seu filho Ismael, para ficar em casa com um único filho, Isaque, o filho da promessa, e o crescimento de Isaque, que agora já está aqui um adolescente para jovem. Depois destas coisas, Deus resolve colocar Abraão à prova, e preste atenção que é a última vez que Deus coloca Abraão à prova, aqui nestas narrativas. Mostra que esta provação da fé do patriarca, ela vem de Deus. É Deus o grande autor desta história, é Deus o grande governante de todo o universo, é que submete à prova o seu filho Abraão, aquele que ele chamou para ser pai de numerosa nação. Então não é Satanás que recebe aqui permissão de Deus, como lá no caso de Jó. Não são os inimigos que colocam Abraão à prova, mas é o próprio Deus que coloca Abraão à prova. O verso de número 2 vai dizer qual tipo de prova que Deus estava submetendo a Abraão. E diz o seguinte: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até o monte Moriá, a terra de Moriá, o monte que te mostrarei, e ali você vai matar o seu filho em holocausto. A pergunta que se faz é o seguinte: como pode Deus pedir a Abraão para matar o seu próprio filho? É difícil de entender esta prerrogativa divina por duas razões. Por um lado, porque Deus não se compraz nesse tipo de sacrifício, e os povos pagãos daquele tempo ofereciam seus filhos em holocaustos e eram reprovados por Deus. O próprio mandamento da lei de Deus iria dizer: não matarás. Por outro lado, Abraão, como entender isto? Se ele havia esperado esse filho por tanto tempo, mais de 25 anos esperando esse filho, e Isaque era o filho da promessa, Isaque era a esperança de Sara e Abraão, era a esperança para a formação daquele povo, o cumprimento da promessa de Deus com Abraão. Isaque era o futuro dessa promessa, era a linhagem do patriarca. Como que Abraão pode entender isto? Mas interessante que no versículo de número 3, nos mostra a obediência e a fé de Abraão, quando o texto diz que Abraão levantou de madrugada e preparou ali o seu jumento, e a narrativa que nos mostra as atitudes de Abraão,
E eu quero chamar a sua atenção para um fato: Abraão calado, em silêncio, ele não expressa nenhuma palavra, pelo contrário, ele começa um processo ali que demonstra a sua obediência ao Senhor, nosso Deus. Ele levanta de madrugada, ele prepara o jumento, ele chama 2 servos, chama Isaque, ele racha lenha e ele começa aquela trajetória na direção que Deus o havia determinado. Mas preste atenção, Abraão não é um homem frio, que Deus mandou ele matar seu filho, ele simplesmente vai matar o filho. Não. Observa o texto, os detalhes desse texto. Ele levanta de madrugada, certamente esse pai não dormiu aquela noite. Ele vai pegar jumento, ele vai rachar lenha, serviço de servo, e ele tinha muitos servos e servas, e normalmente eram designados para esse serviço. Isso mostra que esse homem não dormiu essa noite. A inquietação da sua alma é demonstrada nesses detalhes do texto, mas ele obedece ao Senhor em silêncio. E o que nos chama mais atenção aqui é: cadê o Abraão intercessor? Esse homem, Abraão, foi capaz de interceder por um povo maldoso de Sodoma e Gomorra. Lembra quando o anjo do Senhor avisou que o Senhor haveria de destruir Sodoma e Gomorra? E ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Mas, Senhor, matarás o justo com o ímpio? E se tiver 50 justos lá? E o Senhor disse: eu não matarei por amor desses 50, mas se tiver 45, 40, 30, 20, 10, Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, e agora não é capaz de interceder pelo seu filho Isaque. Ele faz os preparativos e partiu. Ele não questiona, ele não intercede, ele vai calado. Uma viagem longa para se fazer calada, diz aqui o texto no versículo de número 4, 3 longos dias de caminhada, de jornada, de Berseba até Moriá. Basta pegar o mapa da geografia bíblica e você vai ver que é uma longa jornada, muita reflexão. João Calvino, comentando esse texto, ele chega a dizer que a palavra de Deus nos mostra o nosso pai Abraão, não obedecendo a Deus de relance, não impactado por uma emoção, mas durante 3 dias para refletir, para digerir a sua obediência e para perseverar na fé e fazer algo de extrema devoção e obediência ao Senhor, e não impulsionado por algum momento específico. 3 dias. Dá para se pensar muita coisa. Versículo de número 5. Fala que ele viu de longe o monte. E agora, versículo 4, ele viu de longe o monte. No versículo 5, ele vira para os seus servos e diz: esperai aqui, eu e o rapaz iremos, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Observe a fé do nosso patriarca. Esperai aqui, iremos, adoraremos e voltaremos para junto de vós. Hebreus vai explicar que Abraão estava encorajado pela sua fé nas promessas de Deus, tendo ciência de que essas promessas Deus não voltaria atrás. O verso de número 6 continua essa narrativa dizendo que ele tomou a lenha, colocou sobre os ombros de Isaque, enquanto ele levava em suas mãos o cutelo e o fogo, e partiram ambos juntos de caminho. Agora apenas o pai e o filho com a lenha do holocausto sobre os ombros, o pai com o fogo e o cutelo na mão. De repente o filho vira para o pai, versículo de número 7, e começa ali um diálogo difícil. Isaque pergunta para seu pai: meu pai? E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele então diz: eis o fogo e a lenha. Eis o cutelo, a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão responde: o Senhor Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E o assunto encerra porque o texto dizia: e seguiam ambos juntos. De repente, versículo 9, eles chegam no local do holocausto.
E Abraão logo começa a juntar as pedras, construir ali um altar, e sobre o altar coloca a lenha, e sobre a lenha ele amarra Isaque, o coloca sobre a lenha. Versículo de número 10 diz que ele estende a mão, pega o cutelo para imolar o seu filho. Este é o alto ponto desta trama, dessa história, aquele momento que as crianças, quando estão vendo algum filme, que amedrontam, escondem atrás do sofá. E ele então, Abraão, com o cutelo na mão, ergue o braço para sacrificar o seu filho Isaque, e de repente então, diz o verso de número 11, que do céu bradou uma voz que dizia: Abraão, Abraão, e ele responde: eis-me aqui. Então disse: não estendas a mão sobre o rapaz, não faça nenhum mal a ele, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. E Abraão então é encorajado a olhar atrás de si, onde vê um cordeiro, um carneiro, preso pelos chifres, ali pelos arbustos. Abraão então toma aquele carneiro e oferece um holocausto em lugar de seu filho. A disposição dele era de sacrificar em obediência ao Senhor o seu próprio filho. E depois de oferecer o sacrifício, então Abraão coloca nome naquele monte, naquele lugar de Jeová Jiré, que quer dizer: o Senhor proverá. Este é o monte em que o Senhor proverá. É o monte que fica marcado para a história, que as gerações futuras, Moisés, quando narra esse texto para o povo de Israel, antes de entrar na terra do Egito, ou na terra de Canaã, naquela trajetória do deserto, ele então diz que as gerações até então, se olhava para aquele monte Moriá e dizia: é o monte do Senhor proverá. Ou seja, fica esse registro para a história. Então, esse drama conclui o Senhor reafirmando o seu juramento a Abraão e dizendo ali para ele, confirmando a sua promessa de que da sua descendência viria uma grande nação. Essa nação haveria de possuir a cidade dos seus inimigos, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Ele volta para os seus servos e caminham de volta para casa. Essa narrativa nos coloca, e eu quero aplicar aqui algumas lições desse texto para nós. Essa é a maior prova que o nosso pai Abraão passou, mas que nos mostra o perfeito retrato do sacrifício de Cristo pré-anunciado no Antigo Testamento. Nos ensina como que os crentes em Cristo, você e eu ainda hoje, devemos cultivar uma fé obediente ao Senhor nosso Deus, que supere as provações da nossa peregrinação. Jamais esmorecermos diante das provações que enfrentamos na nossa peregrinação. E nos ensina, assim como Abraão, a tratar as nossas provações para a glória de Deus, sem esmorecermos diante dela, mas em obediência para a glória de Deus. E o autor Warren Wiersbe, ele coloca algumas lições desse texto que eu quero destacar aqui com você. A primeira delas é que nós, como povo de Deus, na nossa peregrinação, nós não devemos assustar quando Deus nos coloca diante de provas, de provações, assim como Abraão, está acontecendo com Abraão aqui. Então, você pode esperar de Deus essas provas. E quando elas vierem, saibam, Deus está no controle de todas elas. Na escola da fé, periodicamente nós precisamos de passar por provas. Presta atenção nisso. Não é questão de opção. Na escola da fé, nós vamos mudando de série, de ano. E precisamos de passar por algumas provas. Quantas vezes Deus provou Abraão aqui? Foram várias vezes.
Eu vou citar apenas 3, mas são mais de 8. E primeiro Deus prova Abraão na família, lá em Gênesis 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Abraão obedientemente foi, como o Senhor lhe ordenara. Depois, lá, quando ele chega na terra de Canaã, ele passa pela prova da fome, veio uma fome àquela terra, e no final do capítulo 12 e o capítulo 13, vai mostrar Abraão fugindo para o Egito. Ele foi reprovado nessa prova. Lá no Egito ele mente, ele fala que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Ele foi reprovado, ele não confiou que Deus o sustentaria ali, ele foge da fome. E esse é um perigo que a Bíblia discorre o tempo todo, quando às vezes nós precisamos de buscar refúgio em Deus, nós recorremos ao Egito. Essa é uma expressão bíblica que nós encontramos inclusive nos profetas. Quando o povo de Israel devia esperar no Senhor, o Deus que te coloca numa prova, Ele vai te sustentar, Ele vai te cuidar nesta prova, mas não, Abraão recorreu ao Egito, ele foi reprovado. Depois vem a prova da cordialidade, quando ele tem que separar do seu sobrinho Ló, e ali ele é aprovado pelo Senhor, ele é cordial com seu sobrinho, manda que ele escolhe a terra de primeira mão. Ou seja, nem sempre nós vamos passar por todas as provas e ser aprovados por elas. Abraão é um exemplo disto aqui. A prova agora é mais forte. Deus fala para Abraão: você deve subir ao Monte Moriá, e ali você deve matar o seu filho Isaque, a quem amas, em sacrifício. Meus irmãos, e lá vai o nosso pai Abraão, pela fé que ele havia adquirido, pela fé que pela graça de Deus e a misericórdia de Deus, ele havia adquirido nas suas peregrinações, esta fé nas promessas de Deus. Na vida cristã, nós não fugimos às provas. Deus, quando manda uma prova para nós devemos entender isso como um elogio. Em que sentido? Quando Deus manda uma prova para nós, significa que Deus deseja nos levar para um estágio seguinte da nossa vida cristã, para consolidar a nossa fé mais e mais na sua graça e na sua misericórdia. Então, por vezes, é a nossa desobediência que nos causa decepção, dor, frustração, porque quando provados, nem sempre nós somos aprovados. Então, espere de Deus grandes provas. Estamos passando por uma aí. Esta prova da Covid-19 tem sido para nós uma grande provação. Que Deus nos dê graça nela. Uma segunda lição que eu quero aplicar desse texto para nós é que nas provas nós devemos concentrar nas promessas de Deus, não nas explicações. O que quer dizer com isso? Vejam a vida deste patriarca. Nós vivemos pelas promessas de Deus, não pelas explicações. Deus manda Abraão ir até o monte sacrificar o seu filho. Quando Deus manda Abraão ir e sacrificar o seu filho, Abraão prontamente obedece ao Senhor. Ele não busca explicações. Via de regra, o que nós fazemos na nossa vida cristã? Quando o Senhor nos coloca diante de uma prova, em vez de confiarmos nas promessas de Deus, nós começamos a pedir explicações a Deus. E as perguntas quase sempre são as mesmas. Senhor, por que, Senhor? Outra hora, por que eu? Tem gente tão mais terrível aí nessa cidade, na minha família, por que eu?
Muitas das vezes nós pedimos explicações. Abraão, ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu. E a Bíblia diz que ele obedeceu pela fé. E ele obedeceu pela fé nas promessas de Deus. Ele não exige explicação, porque a fé não exige explicação. Ela descansa nas promessas de Deus. A incredulidade não. A incredulidade, ela pede explicação. Ela pede comprovação, ela pede provas, tantas coisas. A incredulidade, ela pede muitas explicações. A fé, ela descansa nas promessas do Senhor nosso Deus. Então, quando você passar por alguma provação, lembre disto, que a provação, ela descansa nas promessas de Deus. Abraão descansou na promessa de Deus. É por isso que ele diz para os seus servos: iremos, adoraremos e voltaremos, porque ele descansa nas promessas de Deus. Outra lição que eu quero tirar desse texto para nós, aplicando aqui a nós essa lição do capítulo 22 de Gênesis, as provações aqui de Abraão, ou a provação de Abraão, é que nas provas nós devemos aprender a depender da provisão de Deus. Por um lado, descansar nas promessas. Por outro lado, aprender a depender da provisão de Deus. É aí que nós aprendemos que Abraão deixa claro para Isaque, seu filho: Deus proverá, meu filho. Jeová Jiré, Deus proverá. É o Deus que está sempre presente. A ideia aqui é de Deus sempre perto dos seus filhos, na hora da provação, exatamente para prestar o seu socorro. É o salmo que nós lemos, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro, ele é a nossa provisão na hora dessa provação. E em que Abraão deveria confiar? Presta atenção nisso aqui. Abraão não deveria e não devia e não podia de forma alguma confiar nos seus sentimentos. Em seu coração, claro, havia dor, uma dor terrível. O texto aqui nos mostra: levanta de madrugada, racha lenha, prepara o jumento, o animal de carga, serviço de servos. Esse homem não dormiu aquela noite, certamente havia uma dor terrível no seu coração de matar o seu próprio filho. Mas ele não podia confiar nos seus sentimentos. Meus irmãos, quantas vezes nas provações nós esquecemos da provisão de Deus e começamos a nos esmorecer diante dos nossos sentimentos. Abraão não faz isso. Outra coisa, ele também não podia depender das outras pessoas. Isso aqui é muito interessante, porque o texto mostra que ele estava diante de muitas pessoas, mas ele não podia depender das outras pessoas. Ele não conta para Sara, nem para Isaque, nem para os seus servos o que estava no seu coração, o motivo real da sua viagem. Nós agradecemos a Deus pela família. É tão bom ter uma família ao nosso lado, amigos, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há provações que nós precisamos de enfrentá-las sozinhos. É o caso de Abraão aqui. Há provações que nós temos que enfrentar sozinhos. Por quê? Porque Deus quer tratar conosco, não é com a nossa família, não é com os nossos irmãos e nem com os nossos amigos. Deus quer tratar conosco. Abraão entende bem e perfeitamente bem isto aqui. Mas Abraão podia confiar na providência de Deus, tanto que ele vai dizer algumas vezes aqui nesse texto: Deus proverá. Mas onde
Deus provê as nossas necessidades. Olha aqui o texto de Abraão, ele vai prover as nossas necessidades sim, mas é no lugar indicado por ele, lá no Monte Moriá. Abraão teve que caminhar 3 dias, é no local designado por Deus, nas condições que Deus estabelece, e ele estabelece que Abraão deveria sacrificar o seu filho, e também àqueles que nele confiam. Observa aqui, a provisão de Deus, ela vem, mas vem dentro dos critérios maravilhosos de Deus. Deus nunca chega tarde, nem antecipa, ele sempre chega na hora exata. Aprendemos ainda neste texto que nossa provisão está sempre voltada para a pessoa de Jesus Cristo. A nossa provação, ela deve ser para glorificar a Deus e para glorificar a pessoa de Jesus Cristo. Quando Deus poupa Isaque daquele sacrifício da morte, o texto diz que Deus manda Abraão olhar atrás de si, e Deus havia preparado um cordeiro, um carneiro, para ser morto em sacrifício no lugar de Isaque. O sacrifício haveria de acontecer, mas só que Deus prepara um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Observe aquela pergunta de Isaque: mas pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Irmãos, esta pergunta, onde está o cordeiro para o sacrifício? Essa pergunta percorreu as gerações do Antigo Testamento. Em cada geração, essa pergunta era repetida, e a expectativa do cordeiro do sacrifício era acrescida no coração do povo de Deus. Onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão era a única que eles tinham até aquele momento: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. E percorre essa pergunta todas as gerações do Antigo Testamento, até que um dia João Batista, pregando às margens do Rio Jordão, de repente ele olha e vê Jesus que se aproximava, e ele aponta então para Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus havia provido o cordeiro verdadeiro para o sacrifício, para morrer em lugar do seu povo, não apenas de Isaque, mas no lugar do seu povo. Aquele poupou a vida de Isaque, e este cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele poupou a vida de todo o povo de Deus, o Israel de Deus no Antigo e no Novo Testamento. É um sacrifício perfeito. Aqui nós vemos que nesse sacrifício de Isaque, que aponta, ou nesta obediência de Abraão para sacrificar Isaque, que aponta para o sacrifício de Cristo, o pai e o filho agiram juntos. O filho deveria morrer. Esta é a tragédia aqui, ou esta é a grande narrativa aqui dessa passagem. O filho levou sobre si o fardo, e este fardo aqui, a lenha que Isaque levou e o madeiro que Cristo levou, mas os teólogos entendem que não é uma referência à lenha de Isaque com a lenha do madeiro, a cruz de Cristo, mas o fardo do pecado do povo de Deus, que Jesus leva sobre si naquela cruz. E o filho é descrito aqui como aquele que ressuscitou dos mortos, e a história de Isaque demonstra exatamente isto, que ele, ainda que sacrificado, Deus o ressuscitaria da cinza. E Hebreus capítulo 11, os versículos 17 a 19, vai dizer que prefigurava a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero concluir aqui. Os planos de Deus para o seu povo vão além dessas provas. É maravilhoso saber que Deus governa sobre todas as coisas. E os planos de Deus para o seu povo, que passa pela história de Isaque, toda a história do Antigo Testamento, a história da cruz, dos apóstolos, dos profetas, dos pais da igreja, dos reformadores e de todos nós nesta geração. A história do povo de Deus vai muito além de provas momentâneas que você e eu pode estar passando na sua vida, na sua história.
A palavra de Deus diz que Deus não aflige de bom grado os filhos dos homens. Abraão, após o ocorrido, a sua grande prova, ele deu nome àquele monte daquele dia em diante passou a chamar o monte de Jeová Jiré, ou seja, de Deus proverá, o Deus da providência. É assim que as gerações até Moisés chamavam, e até hoje é destacado esse monte, o monte onde Deus se revelou a Abraão, o patriarca, como o Deus da providência, o Deus sempre presente. Deus nunca desperdiça o sofrimento dos seus filhos. Deus nunca submete um filho seu a uma provação, lembrando que as provações vêm de Deus, as tentações vêm da nossa própria natureza e do mundo, mas as provações vêm de Deus, as tentações vêm da nossa carne, do maligno e do mundo, mas as provações vêm de Deus. Deus nunca prova por provar os seus filhos. Abraão recebeu várias bênçãos ali. Deus renova aquela aliança, ele recebeu uma nova aprovação de Deus. Observe que a pena é transcrita aqui neste texto como Deus trazendo o seu filho após a prova, confirmando o seu juramento, confirmando a sua aliança com ele. E o que nos leva a entender o seguinte: vale a pena passar por provações e no final o Senhor dizer: bem-aventurado servo bom e fiel. Ele recebe seu filho de volta, Isaque, porque no lugar dele foi sacrificado um carneiro. Isaque agora, como esse filho, ele passa a ser visto por Abraão como um sacrifício vivo, porque prefigura aqui a morte e a ressurreição de Cristo. E é isso que está lá, a interpretação do texto, lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 17 e 19. Aos olhos de Abraão, Isaque é um sacrifício vivo a Deus. Deus poupou a vida dele. Ele recebeu do Senhor novas garantias da promessa. Sua descendência seria abençoada, multiplicaria na terra, seria uma bênção para as nações e possuiria até as cidades dos seus inimigos. Então aqui, meus irmãos, vale a pena uma reflexão. Como nós temos passado pelas provações do nosso tempo. Os crentes modernos têm tido muita dificuldade com as provações. Quase sempre elas resultam em murmurações. Como temos passado pelas provações no nosso tempo? Elas têm servido para o nosso progresso espiritual, para tributar glória ao nosso Deus, ou elas têm servido apenas para o enfraquecimento de alguns? Lembremos que os planos de Deus para o seu povo vão muito além dessas provas, vão muito além desses momentos. O apóstolo Paulo registra em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Eu quero completar aqui com um foco neste Monte Moriá, onde ocorreu este fato. É onde mais tarde o rei Davi e depois Salomão construiu aquele majestoso templo de Salomão, exatamente sobre o Monte Moriá. E Jesus esteve ali várias vezes durante o seu ministério. É o Cordeiro de Deus, aquele que o Senhor proverá, que foi oferecido pelos nossos pecados, pisou ali mais tarde naquele Monte Moriá, como aquele cordeiro que morreu no lugar de Isaque. Exatamente, ele morreu no nosso lugar, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, que Deus nos dê graça de compreendermos essa palavra maravilhosa dele, registrada
neste capítulo 22 do livro de Gênesis. Deus proverá. Nas suas provas, lembrem, Deus proverá. Deus é o Deus da providência, é o Deus de toda graça, é o Deus de toda misericórdia. Abraão deveria sacrificar seu filho Isaque, porque ele tinha que colocar a sua confiança unicamente no Deus da promessa. Essa também é a nossa convicção, este também é o nosso desafio.